Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, nós estamos aqui estudando nessa série de 14 estudos sobre o tema Vida, Morte e Eternidade. Nós estamos aqui no 11º vídeo, 11º tema, onde nós vamos estudar aqui, ó, pessoal, enganos do tempo do fim. Algo que, todos nós sabemos, principalmente os adventistas do sétimo dia, que creem que nós estamos vivendo o tempo do fim, já segundo as profecias bíblicas. E vamos ver esses enganos no estudo de hoje, como que eles estão aí aparecendo cada vez mais diante aí dos nossos narizes, né, pessoal? Nós teremos aqui na nossa doxologia, na ponta da linha de sábado, domingo e segunda-feira com o Ricardo, e teremos também na ponta da linha com o Marcos André aqui na terça, na quarta e na quinta, e as perguntas para discussão nas sextas. Lembrando que a gente não está tendo aqui aquela ponte literária, que o pessoal está com saudade, as entrelinhas raízes, mas temos as entrelinhas homeopáticas. O Ricardo aqui sempre traz aqueles comentários sobre a origem da palavra, os links, do significado dos termos hebraicos. O Marcos também sempre traz os seus comentários, então espero que, de certa forma, o canal ainda esteja contribuindo bastante para o seu estudo individual aí da lição da Escola Sabatina. Beleza, pessoal? Novamente, fica aqui sempre o alerta para você se inscrever, acionar o sininho, deixar alerta para você receber sempre os avisos de quando a gente lança um novo vídeo, e também deixar aqui o seu like e o seu comentário. Pessoal, aqui na descrição do vídeo nós temos vários links, essa descrição está enorme, mas nós temos, além do vídeo capitulado, você pode pular para as sessões que mais lhe interessaram ou rever uma sessão direta. Você também tem aqui os links para você participar nos grupos de WhatsApp aqui dos Famílias Entre Linhas, tá? Nós temos Família Entre Linhas 1 e 2, o pessoal troca bastante material sobre a Escola Sabatina, Bíblia e livros e tudo mais. Temos aqui o Família Entre Linhas ADM, onde só nós administradores postamos, tá? Então fique tranquilo. E temos aqui um grupo Família Entre Linhas RP, o velho grupo de política e religião, ou religião e política, é onde foi criado para um experimento do mestrado do Ricardo, e ele está ativo até hoje. E agora o grupo ganhou uma gamificação, tem uma Olimpíadas lá dentro, onde os dois grupos, da direita e da esquerda, não podem cometer lá alguns atos que serão punidos com pontos para o adversário. E atualmente, nós estamos gravando aqui quarta-feira, dia 30 de novembro, está num placar de 2-2, Os dois lados aí estão cometendo algumas penalidades aí e gerando pontos para o adversário, pessoal? Mas é interessante, é só experimento social, é só uma forma aí da gente tentar se manter, de uma forma disciplinada, organizada, e discutir algo sobre política e religião no grupo específico, não no Família Entre Linhas básico, que é onde é só assuntos bíblicos. Beleza, pessoal? Então, chega de introdução agora, chama a vinheta. Bom, pessoal, agora é o momento de nós conferirmos aqui nos comentários das entrelinhas, aquele momento que eu gosto muito, momento de interagir com vocês. E fora as Olimpíadas lá dos entrelinhanianos de política e religião, o Ricardo falando aqui que é os comunas versus patriotas, pessoal? Nós temos aqui os comentários das entrelinhas e temos uma Olimpíada aqui, que são os primeiros a comentarem logo depois do vídeo ter sido lançado. Nós temos aqui no pódio, Edilza Nascimento, desejando um bom sábado, Lúcio, bom sábado a todos. Lições fortes da Bíblia aqui em segundo lugar. E em terceiro lugar, Margarida Melo. Boa tarde, queridos irmãos, que o nosso Deus continue abençoando a todos vocês. O irmão Lição Fortes da Bíblia deixa aqui um olá, Deus abençoe hoje e sempre. E ele diz aqui que ele e a esposa dele, que é o Jorge, o irmão que eu sempre falo do Lições Fortes da Bíblia, o Jorge, irmão Jorge, e a irmã Carmen, de Rolante, Rio Grande do Sul. Então, um abraço aí para os nossos irmãos da cidade de Rolante, aí no estado do Rio Grande do Sul. Um abraço especial para esse casal que sempre comenta com a gente há muito tempo, o Jorge e a Carmen. Eu espero, fixar esse nome, mas enquanto eu não fixar aqui na minha mente, então Jorge vai comentando aí, colocando lições fortes da Bíblia, beleza? E ele coloca aqui um desejo, ele diz assim: queremos nos encontrar a todos juntos à árvore da vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Encontro marcado? Se Deus quiser, Jorge e Carmen, esse é um ótimo encontro a se marcar. Inclusive a Helena Saraiva já disse lá, sim, amém. Isso aí, a Helena já marcou presença no encontro, Que pena que alguns irmãos acham, Jorge, que vai ter assim, o céu do norte e o céu do sul, Porque tem gente que não aceita o próprio irmão, então não sei o que eles vão fazer lá no céu, Mas
deixa eles, têm vida ainda para viver. Edilza Nascimento também comenta aqui, né, fora lá no pódio, em primeiro lugar, ela depois comenta aqui: as pontes literárias são maravilhosas e sim, deveriam fazer parte de todos os vídeos do canal. É a minha opinião. Vídeo curtido, compartilhado, boa semana a todos. Então, Edilza, realmente nós também gostamos muito, mas infelizmente, né, devido aí às questões do estudo e trabalho do Ricardo, principalmente que ele é o responsável por essa parte, ele não está conseguindo. Hoje mesmo ele fez 2 provas, assistiu aula e está aqui gravando com a gente, então está bem complicada a coisa aí, a nossa agenda de final de ano. Mas estamos tentando pelo menos manter aquele arroz com feijão, bem com alho, bem temperadinho, né, para a gente se alimentar aí com a palavra de Deus, ok? Mas assim que possível, claro, né, queremos retornar aqui com as pontes literárias, entre linhas raízes, slides e tudo mais que Deus nos permitir. Margarida Mello: eu amo os paralelos literários com a lição, espero que volte. Imagino realmente que não seja fácil, não é, Margarida, mas que bom que você, né, externalizou aí, trouxe para nós aí o seu desejo e a sua opinião, que você gosta muito, né, desse paralelo literário. Acho que é um diferencial do canal Entre Linhas, né? Sempre construiu essa ponte literária, fez muito bom para o Ricardo, né? Ele esteve em contato, né, com várias literaturas, ajudou ele tanto na formação dele, como também aqui no canal, muitas pessoas relembrando, né, a parte da literatura, e principalmente vendo que o cristão, sim, ele lê algumas coisas, ele sabe construir a ponte, né, e não ficar construindo muros. Marcos Molina também diz: hoje eu fui o 5º, mas eu chego lá, quase no pódio, né, Marcos? Se é um pódio de 5 lugares, você está no pódio. Tânia BR diz assim: irmãos queridos, estou ocupada com os aventureiros sábado à tarde, mas eu escuto quando eu volto. E depois, durante a semana, mais de uma vez. Geralmente eu não comento. Deus abençoe este estudo também. Espero sim as pontes literárias. Então a Tânia aqui, né, achou um tempinho mesmo, que corrido, né? A Tânia é daquela religião que o pessoal fala que não faz nada no sábado, né, Tânia? Imagine se fizesse, né? Aí não teria mais tempo, né? Mas graças a Deus é um sábado, é um dia muito corrido, mas muito feliz para nós. Valdenice Cerqueira, de Presidente Prudente, isso mesmo, sempre coloca Valdenice, né? Porque senão eu vou esquecer aqui. De Presidente Prudente, um abraço para os irmãos aqui do sul de São Paulo. Bom sábado a todos, Lúcio, Ricardo, Marcos e Alexandre, aguardando, né, o aguardado. Graças a Deus que as explicações de vocês nos ajudam a compreendermos melhor os textos e a lição. Um abraço aqui, e ela deixou o CCC, o curtido, o comentado e também o compartilhado. Obrigado aí, Valdenice, né, por sua parceria e pela sua colaboração aqui no canal Entre Linhas. A Helena ainda comenta aqui: só bênçãos, hashtag fui até o fim, até a lição 11, estamos aqui na lição 11 lendo o seu comentário, Helena, e feliz semana a todos. Lindalva Dias: olá, queridos irmãos do canal Entre Linhas, como é maravilhoso começar a semana com esse estudo da lição, de um jeito que só vocês sabem fazer. Que nossa semana seja muito abençoada. Um abraço a todos. Obrigado, Lindalva, né, pelos elogios, por você sempre estar aqui comentando, e claro, né, espero que você esteja compartilhando também para o pessoal, né, se envolver aí com o estudo da lição, preencher o seu tempo diário com coisas, né, que elevam, né, os nossos pensamentos a Deus. Vegetariano Consciência, que é a Beth, ela não colocou, mas ó, já gravei a Beth. Que bom ouvir a lição com essa turma maravilhosa. Muito boa semana para todos. Curtido, comentado e compartilhado. Então, nossa amiga Beth, lá do Vegetariano Consciência, eu não lembro de onde que a Beth é, viu, Beth? Viu? Já esqueci. Então, mas de vez em quando coloca aí para reforçar. Adriana Kuhn: olá, edificante estudar a lição com os nossos pastores virtuais, o Lúcio, o Ricardo, o Marcos, lição na mão, e a cada trimestre cada vez mais interessante. Um grande abraço e uma semana top, né? E a todos, né, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Adriana. A Adriana sempre está achando um tempinho também de comentar aqui conosco. E nós temos o maior prazer, a maior alegria de ler aqui o seu comentário, Adriana. O Valmir Carvalho, de Curitiba, tem um amigo que inclusive já participou aqui no canal, o pastor Miguel Santos, se eu não me engano, e ele está aí em Curitiba, né? Eu não lembro o bairro dele, e mora em Curitiba, a gente já foi visitar ele, e o Valmir é de lá, ele não deixa qual igreja ele é, mas é de Curitiba, e ele diz assim, o Valmir: obrigado, professores. Bênção sobre vocês e seus queridos. Oro e agradeço por esse ministério. Obrigado. A gente precisa muito de muita oração mesmo, porque não é fácil. Esse monte de pó, para não falar outra coisa, né?
se manter firme, forte, disposto e deixar-se aí Deus agir através da gente. Pois não é nada fácil fazer com qualidade e profundidade. Que o Senhor retribua cada um segundo a sua sabedoria e bondade e abraços. Valmir Carvalho, obrigado pelas suas orações e eu já respondo assim, Deus tem ouvido as suas orações, tá? Nós estamos aqui, louvado seja Deus, estamos com saúde, o Ricardo também está com saúde, o Alexandre, o Marcos. Nossos familiares estão com saúde, estão sendo bem cuidados também por Deus. Claro que ninguém está perfeito, porque esse mundo aqui jaz, né, no pecado, mas louvado seja Deus que Deus tem providenciado para nós o pão de cada dia, a disposição de acordar a cada dia feliz para enfrentar os desafios. Não é fácil e Deus tem nos animado. Então, continue orando aí, Valmir Carvalho, por nós. Anete Clélia Cremasco, sempre aprendendo, que bom. Saskia Câmara está achando aqui um tempinho, ó, direto de Massachusetts, sempre ligada no canal, que bênçãos. Obrigado, Saskia. Quando ela interage aqui, muitos amiguinhos lá em Massachusetts recebe lá do YouTube lá uns thumbnails, né? Apesar que tá meio feinho esse trimestre, mas tá lá um negócio roxo chamando a atenção. Tomara que eles cliquem, né? As chamas do inferno, para que eles aprendam um pouquinho mais sobre a lição aqui, sobre esses temas, né? Genésio Mioto, nas lições desse trimestre nós estamos aprendendo sobre a imortalidade. Devemos lembrar que imortal é só Deus. O ser humano vai receber a imortalidade, ou seja, a vida eterna, depois que estivermos salvos. Aí receberemos a imortalidade através dos méritos de Jesus Cristo, diz aqui o Genésio. Recebemos de Deus, que é a fonte da vida, a imortalidade. Mesmo assim, vivendo a vida eterna, devemos lembrar que adquirimos através de Deus e que nos mantém a vida eterna. Exatamente, Genésio, né? Tudo que é de bom tem uma fonte. Essa fonte é Deus. Se mantermos ligados a Ele, né? Receberemos coisas boas e na eternidade receberemos a eternidade. Marinalva Ferreira. Oi, gente! Parabenizo vocês pela explicação da lição. Ricardo mudou o semblante com a ponte literária. Confesso que sinto falta da ponte literária e o Ricardo desenvolve muito bem. Que Deus abençoe vocês e que este canal possa chegar a muitos que não conhecem a Jesus. Desde Astúrias, Espanha, nossa amiga Marinalva Ferreira. Obrigado, Marinalva. E realmente, né, o Ricardo tem... como eu falei, não tem achado muito tempo aí para preparar a ponte literária, mas se Deus quiser, a gente vai voltar com elas. E é muito importante que várias pessoas, né, consigam entrar em contato com o material. Eu sempre falo aqui nos comentários, pessoal, nós cristãos temos que encher os nossos status no WhatsApp, status no Instagram, nas redes sociais, no nosso YouTube, com versos bíblicos, materiais que elevam, que façam com que as pessoas se aproximem de Deus. E não gastar nosso sagrado tempo, né, com outras coisas que a gente sabe que a gente não vai resolver, né? Problemas desse mundo aqui que tá difícil, né? O pessoal não quer ouvir o que Deus tem a dizer para eles. Então, infelizmente, nós temos que ser fonte de luz para essas pessoas e não mais um reclamando, mais um metendo a boca em alguma coisa, certo? E o último comentário que nós temos registrado aqui hoje é o comentário aqui do nosso amigo João Cavaco. Onde está a verdade sobre a morte e a vida? Diz ele, já começa perguntando. Comentário sobre a influência da obra Divina Comédia sobre as verdades da vida, morte e ressurreição, segunda vinda e eternidade de Cristo. O irmão João Cavaco, pessoal, fez aqui um comentário bem detalhado, né? Eu não li esse livro ainda, mas pelo jeito ele já leu essa obra, né? Divina Comédia lá de Dante Alighieri, né? E ele faz a relação da influência dessa obra com o cristianismo. Então, quem está com saudade da ponte literária, o nosso amigo João Cavaco está fazendo a ponte literária desse vídeo, ok? Do 10º vídeo, com a ponte aí, com o livro A Grande Comédia. Beleza, pessoal? Então curtam lá o comentário dele. Ele destaca assim a Divina Comédia de Dante Alighieri e o cristianismo. Ele comenta o impacto da Divina Comédia na relação entre os crentes e Deus, né? Como que o pessoal acabou aprendendo sobre paraíso, sobre purgatório, sobre inferno, sobre essas coisas, né? Que está lá na obra literária de ficção, mas que o cristianismo, infelizmente, muitos cristãos, até os protestantes, temos só lá abaixo, mas até os protestantes que protestam,
esquecem porque eles são protestantes, né? E acabam assimilando coisas que os nossos pais protestantes não concordavam. E nas conclusões aqui, né, ele vai falando sobre como isso é tratado na Bíblia, e eu quero, só na última questão que ele fala aqui, fica então a questão: será que se vai aceitar, através de obras como a Divina Comédia e de doutrinas aparentemente, com base bíblica, que Deus é uma ideia feliz humana, ou um ser mitológico em que aceita ser explicado pelo mal e o diabo pelo bem, sem fim deste conflito, numa espécie de balanço yin e yang, em que a mentira é verdade e a verdade é mentira, num espaço caótico do relativismo sem fins ou consensos da vida? Ou vai se acreditar convictamente que a vida é fruto do conhecer cada vez mais a Deus, único, santo, triuno, absoluto e infinitamente eterno, a Cristo e ao Espírito Santo, pela vida, morte e ressurreição, segunda vinda e nova terra do Messias, em que se terminará com a morte, a mentira e sofrimento humano, através da transformação pela fé no Messias, que está disponível em liberdade para a alma vivente holística se assemelhar com tudo e a todos, à perfeição da representação gloriosa da santidade da Trindade. É um ponto de interrogação, ele deixa duas opções, né? Ou vamos pegar a mentira, ou vamos pegar a verdade. João Cavaco, Lisboa, peregrino lá na IASD da União Europeia, Portugal, um estado, né, um continente que ainda está em guerra. Então, pessoal, muito obrigado mesmo pelo seu comentário, obrigado aí pelo seu carinho, obrigado aí pelo seu retorno, né? Eu gosto dessa sessão, eu gosto daquela, continuo aqui, tô com saudade disso. É muito gostoso, né, receber essa interação de vocês. Torna aqui o vídeo um pouco mais caliente, né, mais quente, é mais humano, né, do que simplesmente máquinas aqui, parece tudo muito frio, vídeos sem conexão sendo lançados. Então, muito obrigado pelo seu carinho, tá bom, pessoal? E agora, então, vamos dar início à doxologia aqui, vamos na ponta da linha de sábios, vamos tentar entender aqui sobre esses enganos no tempo do fim. Nós precisamos entendê-los e precisamos alertar os nossos amigos que estão perto de nós sobre esses enganos, para que a gente não ouça nos tempos de crise: você sabia disso e você não me avisou, Lúcio? Né? Então, que Deus me livre, né, de ter que ouvir isso de um amigo de trabalho ou de um amigo muito próximo. Beleza, pessoal? Então, vamos nesse momento, né, em oração, clamar aí a presença de Deus ou a direção do Espírito Santo, onde quer que você esteja, pedalando, caminhando, nadando, com aquele fone de ouvido à prova d'água, né, onde quer que você esteja em comunhão com o nosso Deus, para ouvirmos agora na ponta da linha aí com o Ricardo e com o Marcos. Mas antes, vamos então clamar a presença do Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, eu, Ricardo, Marcos e todos aqui ligados, nos colocamos em Tua presença, clamando para que a nossa mente, nesse momento, seja guiada pelo Espírito Santo, pelo entendimento, Pai. Vamos estudar sobre enganos, e não é fácil para nós, seres humanos tendenciosos ao pecado, distinguirmos entre o santo e o profano, Pai. É mais fácil a gente querer e ser atraído porque é mal e não pelo que é bem. Então, nos ajude neste momento a discernirmos sobre esses enganos e coloque dentro de nós, no nosso coração, a vontade, Pai, de falar naturalmente dessas coisas para os nossos amigos, aqueles que precisam ouvir. O Senhor sabe os corações, conhece todos eles, né, para que eles também possam ser alertados sobre o que a Tua palavra já fala, né, Pai? Então, nesse momento, nós clamamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, então, agora chega aí, Ricardo, né, com o restinho da energia, com a bateria já no vermelho, piscando, mas chega, Ricardo, agora é com você. Bom, gente, vamos lá. Lição número 11, enganos do tempo do fim. Selecionei algumas palavras aqui, não foi uma nuvem de palavras, mas algumas palavras em hebraico que podem ser traduzidas por engano. A primeira que eu trouxe para vocês é belá, que ela, além de ela pode ser traduzida por engano, mas ela também pode ser traduzida por bocado, pedaço. Pode ser traduzida por destruição, astúcia, e pode ser traduzido por confusão. Ela é de uma raiz comum com a palavra Bavel. Ela divide uma raiz comum, que seria Babilônia, que muitos dizem que pode ser traduzida por confusão, mas não é bem isso, é que ela tem uma raiz ali, uma raiz comum, que
pode ser traduzida por confusão. Nós temos ta'ut, que significa erro, vagação ou desvio do caminho. Então, engano para o tempo do fim, nesse sentido, ta'ut, pode ser o erro, o desvio do caminho. Outra expressão é tarmit, que significa fraude, significa mentira e significa engano. Nós vemos aí a diferença. A outra é desvio do caminho, pode ser não intencional. Agora, nesse caso, fraude. No caso, mentira, tem uma conotação mais pesada, algo mais forte, algo que pode carregar a questão da intencionalidade. E a segunda expressão, teiná, que pode significar equívoco, erro ou engano, também carrega a questão da não intencionalidade aqui. O verso principal, central, o cerne da lição dessa semana, o verso áureo, está lá em 2 Colossenses, capítulo 11, 14, versículo 14 e versículo 15. Diz o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros disfarcem em ministros de justiça, de kaioma, que se nós buscássemos um equivalente ali no hebraico, na Septuaginta, tzedakar, ou seja, se disfarçam em ministros de justiça ou caridade. Tzedakar significa ato de justiça e caridade, ao mesmo tempo. Não significa que num determinado contexto é um, determinado contexto é outro. Essa questão de contexto, com algumas expressões hebraicas, elas simplesmente não se aplicam. Continuando, o fim delas será conforme as suas obras. O fim deles será conforme as suas obras. Gente, eu utilizei uma expressão aqui em hebraico agora há pouco, talvez vocês se recordem, ta'ut, erro, engano, vagação ou desvio do caminho. Biblicamente, quais são os dois caminhos? Biblicamente, temos lá no Velho Testamento, na Torá, o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho das obras e o caminho da fé. Caminho da emuná. Lembrando que emuná sempre é fé atuante. Porque emuná significa fé, convicção, lealdade, mas também significa cargo ou função. Sempre gosto de lembrar aqui o exemplo de Sansão para lembrar essa questão de emuná. Sansão e Salomão para lembrar essa questão de emuná. Apesar dos tropeços e erros e equívocos e às vezes não descumprindo, e às vezes descumpria um mandamento, uma mitzvah, aqui, acolá. Salomão chegou até lá perto do final da vida e levantou altares para deuses pagãos, mas eles se mantiveram, apesar desses percalços, com uma fé atuante, com uma emuná, até o final da vida. E assim como Abraão, tiveram tzedakar imputada. Ok? Agora, aqui no verso áureo, nos diz que estes ministros de Satanás, o fim deles será conforme as suas obras. Eles não têm tzedakar imputada, mesmo que eles se disfarcem de ministros diácono, eles se disfarçam de diácono,
no grego, expressão grega, diácono, que praticam dikaioma, agora, eles fingem, são dissimulados, o próprio inimigo se disfarça como anjo de luz, mas eles efetivamente não praticam de tzedakah, ato de justiça e ato de caridade. Eles não têm emuná, uma fé, uma convicção na qual os leve a desempenhar uma função e um cargo no ministério de Cristo, de Yeshua, do Mashiach, que nos chamou, Vaikra, para praticar emuná, para praticar tzedakah, que é amor a Deus e amor ao próximo. Nós vamos ver isso nessa semana, um pouco disso essa semana. Eu trouxe algumas palavras aqui também nesse verso. A primeira palavra, metaschematizo, que significa mudar de figura. Satanás, ele se transforma, ele muda de figura. A tradução aqui na lição, ele se disfarça de anjo. Aqui, ângelos, ele se disfarça de mensageiro, embaixador, enviado da luz. A questão do diácono, já falei, o diácono é aquele que atende, no caso os ministros dele, nós encontramos aqui no verso, o diácono, é a pessoa que atende a pedidos, serve ao rei, ou cuida dos pobres na igreja, distribui o dinheiro coletado na igreja entre os pobres, serve alimento, serve comida. Então eles se dissimulam como praticantes de tzedakah. Eles se dissimulam não só como praticantes, mas eles se transformam em dispenseiros, gente. É mais ou menos assim. O fiel, nós, vocês aí que estão assistindo o vídeo, praticam a tzedakah, o ato de justiça, o ato de caridade, vão levar uma aser, vão levar terumá, vão levar o dízimo, vão levar a oferta para a igreja. Vocês levam para a igreja e imaginemos que nesta igreja, não estou dizendo igreja adventista, igreja X ou igreja Y, alguns ministros disfarçados de administradores dessas ofertas. Pegam essas ofertas, pegam terumá, pegam maaser, dissimulam que vão fazer ato de caridade e não fazem. É isso que se refere o texto. É neste ponto que se refere o texto. Então é muito comum nós olharmos isso aqui e pensarmos em seres sobrenaturais. Mas é possível, obviamente, nós vemos pelo significado de ministros aqui, de diácono, nós entendermos que estes ministros disfarçados são ministros de Satanás, são diáconos de Satanás, mas que eles estão disfarçados de diáconos de tzedakah, diáconos que praticam caridade. Não só praticam caridade, mas pegam o fruto da caridade alheia e administram. Podendo, obviamente, isso aqui ser aplicado a homens. Não só a seres sobrenaturais. Como a expressão ministros na língua portuguesa pode trazer essa conotação. Se nós formos lá no original de kaioma, gente, justiça, fomos lá no hebraísmo da questão de justiça do tzedakah, vamos lá na questão do grego de kaioma, de diácono, de kaioma seria justiça. O diácono é aquele que administra o ato tzedakah na igreja. Então, gente, existem homens
que se dizem homens santos de Deus, que recebem as ofertas, que recebem os dízimos, e na verdade são disfarces, como diz o texto aqui. Na verdade são ministros de Satanás e não ministros de Tzedakah. Eles estão disfarçados. Roguemos ao Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, a saber discernir quem são os verdadeiros diáconos, os verdadeiros ministros de Deus. E é fácil de identificar. Quer dizer, não é tão fácil, mas existe, o próprio texto existe o critério. Eles praticam a verdadeira Tzedakah. Então, se nós vemos ministros pegando o dízimo e andando de lancha, de jato, pegando o dinheiro que é para a caridade, que é para a viúva, que é para o pobre, e usufruindo para si, desse master, desse teromá, é o ministro de Satanás. Vamos lá, vamos continuar. Bom, o autor da lição, no sábado, gente, vai falar aqui, vai falar sobre a questão desses enganos do tempo do fim, vai falar sobre a questão do místico, a questão do misticismo, que nós vamos trazer alguns conceitos na próxima lição, no próximo dia, no domingo, que fala justamente do misticismo. Ele vai trazer a questão da complexidade, do tão complicado é discernir realidade com aquilo que a máquina de Hollywood ela oferece. O autor da lição fala o seguinte, incrementado por Hollywood, que não tem problemas em fazer filmes com temas religiosos e místicos, com uma miscelânea de erro e engano. E o autor vai associar com Bereshit, com Gênesis 3:4, dizendo que isso seria similar àquilo que a serpente disse: é certo que vocês não morrerão. E daí fala que inspirado em alguns livros lidos e filmes mais assistidos por décadas, bem como muitos videogames populares. Bom, gente, vamos entender uma coisa. De fato, a pessoa que não tem principalmente os mais novos ou aqueles que não tiveram em casa o discernimento do real e da fantasia, e isso é uma coisa muito complicada, gente, uma coisa muito complicada. Na hora, se ela tem esse contato com essa mistura do místico com o religioso, ela pode ter problemas, obviamente, né, para acreditar, para desenvolver uma fé religiosa. As pessoas com um pensamento mais científico, eles olham para os religiosos e não veem muitas diferenças do pensamento místico para o pensamento religioso. Se você for procurar um sociólogo que trabalhe que analise o fenômeno social da religião, ele vai ter dificuldades para enxergar diferenças. E nós, muitas vezes, somos responsáveis por isso. Nós que somos religiosos temos uma absurda parcela de culpa com isso. Quando nós, por exemplo, queremos inventar ciência para discurso científico para justificar o nosso. Aí viramos sinônimo de chacota na academia. Quando nós também demonizamos religiões diferentes da nossa. E demonizamos também pessoas. Você entender que a sua forma de pensar é a forma mais correta,
É um direito nosso, é um direito das outras religiões, eles acreditarem que o pensamento deles é o pensamento mais preciso, o pensamento mais correto, seja cristão, seja bíblico, seja de outras questões, ou outras religiões que estão mais distantes da Bíblia, o muçulmano, o hindu. Agora, qual é o nosso papel então? Obviamente, o nosso papel é respeitar a pessoa, respeitar que tem uma religião diferente da minha, respeitar o pensamento dessa pessoa que é diferente do meu. Além de respeitar, eu tenho que dar um exemplo prático. Como que a narrativa que eu escolhi para a base da minha fé, ela contribui para a sociedade. Ela separa, divide, persegue, ridiculariza, maltrata, exclui, segrega outros indivíduos. Se ela faz isso, eu agora dentro do cristianismo estou dizendo para você, se o seu cristianismo faz isso, ele não reflete o ensinamento de Cristo. Essa pessoa que faz isso, se dizendo cristão, ela está muito, mas muito desviada do caminho da vida, do caminho de Cristo. Ela não ouviu o chamado de Cristo, ela ouviu um outro chamado de um outro indivíduo, que não é Cristo. Talvez, ela ouviu o chamado de um desses ministros disfarçados, talvez ouviu até o chamado do próprio anjo, o anjo das trevas disfarçado de anjo de luz. Repito, não é você ser um maluco de você misturar a sua narrativa com a narrativa de todos, mas é você respeitar a narrativa dos outros. É você buscar entender essa narrativa e se mantenha firme com a sua. E o papel do filme de Hollywood, as outras religiões que misturam tudo isso? Gente, nós vivemos num mundo assim. Nós vivemos num mundo onde tem inúmeros pensamentos religiosos, onde inúmeras igrejas que pegam o mesmo texto bíblico e explicam de maneiras completamente diferentes. Nós temos pessoas que pegam a Bíblia para defenderem a imortalidade incondicional. Mas os espíritas pegam a Bíblia e defendem a imortalidade. E nós temos que respeitar os espíritas. Desenvolvemos a nossa linha de pensamento, conversamos com eles respeitosamente, respeitando o pensamento deles, mantemos a nossa, apresentamos a nossa, oramos para que o Espírito Santo de Deus mostre a verdade para quem tem que ser mostrada. Agora, arrogância, discriminação, isso não é de Cristo. Isso não vem do Espírito Santo de Deus, isso vem de qualquer outro espírito. Vamos continuar. Um dos fenômenos mais enganosos tem sido o que é chamado de experiência de quase morte, em que aqueles que morreram voltaram à vida com histórias de uma experiência pós-morte. Muitos consideram esse evento a prova de uma alma imortal incondicionalmente, porque o Adventismo, quem escreveu esse manualzinho aqui, inclusive o autor da lição, ele acredita também na imortalidade da alma. A imortalidade condicional da alma, a imortalidade dos méritos de Cristo, como inclusive o Lúcio, acho que leu agora há pouco, o João Cavaco falando, que não é novidade para quem é do meio. Mas continuando, nessa semana estudaremos sobre alguns enganos do tempo dos fins, como misticismo, experiências de quase morte, reencarnação, necromancia, culto aos ancestrais dos outros, são assuntos perigosos. Vamos lá. Então vamos entrar propriamente agora na lição de domingo, misticismo. A expressão hebraica seria Hagad, que seria o místico, o lendário. Nós estudamos na lição da semana passada a parábola, gente, do rico Lázaro. E explicamos que aquilo é uma shau, é uma
ou parabole, machal no hebraico, parabole no grego. Trouxemos para vocês exemplos disso no Velho Testamento. As árvores que estavam procurando o rei. Ninguém pensa que realmente existia uma versão do Senhor dos Anéis há 3, 4 mil anos atrás, porque o texto bíblico fala que árvores estavam procurando um rei. E foi procurar a oliveira, e a oliveira fez pouco caso, até que o espinheiro se colocou como rei. Aquilo é uma machal. E a intencionalidade da machal é trazer midrash, Haggadah, um ensinamento de mitzvah, de mandamento. E qual é o mandamento no caso da parábola do rico e Lázaro? Yeshua, como explicamos na semana passada, ele pegou uma crença corrente, provavelmente algo que era dito à época, trouxe aquele machal com a intencionalidade de explicar uma mitzvah. Qual? Pratique tzedakah, ato de justiça e ato de caridade. Tenha uma fé atuante. Porque isso é um indicativo de que você está salvo. A fé é dom de Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade. Ela vem do Espírito de Santidade. Então, se você tem uma fé atuante, é porque o Espírito de Santidade ainda está em você. Não cometeu o pecado contra o Espírito. Ainda permite que o Espírito atue em você. E por isso que tem uma emuná. Por isso que está ainda na emuná. Significa que não vai cometer um pecado, um deslize? Não. Não significa. Não significa propriamente, significa que tem condições de cumprir a lei para se salvar? Definitivamente não. Mas tem condições de se manter com a sua convicção e se manter no seu cargo, na sua função. Conceitos de emuná: convicção, cargo e função. Vamos lá. Vamos continuar. Então nós temos aqui: o mundo tem sido inundado por misticismo. A palavra misticismo é um termo complexo, engloba uma variedade de ideias. Sob o ponto de vista religioso, seria uma união do indivíduo com o divino ou com o absoluto em algum tipo de experiência espiritual ou um transe. Talvez um exemplo que pudesse ser tratado aqui seriam os indígenas, que se utilizam até de substâncias para induzir esse transe, como acontece, por exemplo, com a ayahuasca, para encontrar em algumas religiões indígenas aqui da América, para encontrar sua ancestralidade, o seu totem, o animal espiritual, seja lá qual for, dependendo da... acredito que é mais ou menos isso que o autor da lição está se referindo. Os fenômenos variam em forma e intensidade, mas a tendência é substituir a autoridade da palavra de Deus por experiências subjetivas. Gente, essas experiências subjetivas, obviamente, seriam experiências transcendentes, como o exemplo lá que eu dei da ayahuasca, mas nós precisamos de experiências subjetivas sim. Nós temos a palavra, isso se chama comunhão. Você vai testar isso, vai buscar a concretude dessas palavras, desses textos, desses ensinamentos bíblicos, e você vai tentar encontrar isso na concretude, na vivência da sua vida. E aí o seu subjetivismo, ou seja, as suas internalidades, aquilo que te faz indivíduo enquanto essência, aquilo vai se construindo e você vai desenvolvendo, e você vai continuando e permanecendo nessa emuná, ou, em alguns casos tristes, se distanciando, enfraquecendo nessa emuná e até chegando ao ponto do pecado contra o Espírito. Quando o Espírito não atua mais em você. Você não desempenha mais a sua emuná não é mais atuante. Você não pratica mais tzedakah. Você não sente mais amor pelo próximo, você não pratica mais o amor pelo próximo. Vamos lá, gente. Depois, o autor da lição pede para que nós lemos Mateus 7, 21 e 27. À luz da palavra de Jesus, o que significa construir uma casa na rocha, construir uma casa sobre a areia. Primeiro, rocha. Tem várias alegorias no texto bíblico. A gente começa lá no Gênesis, lá no Bereshit. No princípio
criou Deus, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós já explicamos que quando nós analisamos juntos com os ensinamentos de João, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus. A expressão Reshit significa princípio, mas também significa rocha. Então, quando fala no princípio era o verbo, no princípio poderia estar se referindo não só a um tempo, mas poderia estar se referindo a alguém. O Messias é o princípio, como nós vemos na Apocalipse, é o princípio e o fim. Então, o Bereshit seria o Messias pré-encarnado lá da semana da criação. E o Reshit, bet é um elemento prefixal, tinha Reshit, significa princípio ou rocha. Existe essa alegoria no pináculo. No pináculo, a rocha rejeitada, na qual depois foi construído o templo. O templo de Salomão foi construído sobre aquela rocha que teria sido a princípio rejeitada pelos construtores do templo. Aquilo também é uma alegoria ao Mashiach. Mashiach Benei Yudá, Benei Yosef, que nós cristãos entendemos que esse Mashiach é Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o ungido. Então, o que o Yeshua HaMashiach, a rocha fundamental da igreja, ele quis dizer com mais esta machal, mais essa parabole. Então, vamos tentar encontrar a Midrash Haggadah, o ensinamento moral que nós identificamos aqui. Então, quem constrói a casa sobre a rocha é quem tem uma emuná ativa. Quem tem emuná, porque na verdade emuná sempre é fé ativa. Quem tem emuná, quem ouviu o chamado e tem a convicção, e em razão dessa convicção, desempenha o seu cargo, desempenha a função nesse ministério. O ministério de Cristo. E esse ministério de Cristo é o ministério para praticar amor a Deus e praticar o amor ao próximo. Para salvar? Não, porque você foi chamado para isso. Pratique amor a Deus, pratique amor ao próximo, independente porque você não consegue cumprir a lei para se salvar. Mas você foi chamado para praticar a lei da misericórdia, a lei da tzedakah, a lei de amor a Deus e amor ao próximo. Você vai ser salvo? Não, você vai precisar, assim como Abraão precisou, de tzedakah imputada, justiça imputada. Isso mesmo. Quando está lá, todos pegam esse verso para pegar a doutrina da justificação pela fé e desenvolver em cima desse verso, que Abraão teve justiça imputada, só que ele teve tzedakah imputada. Então a doutrina da justificação pela fé, tudo bem, pode ser chamada assim, nesse neologismo dentro da língua portuguesa e de outros idiomas que não são o original, pode. Só que ele poderia também ser chamado de justificação ou caridificação imputada. A doutrina da justificação e da caridadificação imputada. Porque tzedakah significa as duas coisas. Então vamos lá, gente, vamos seguindo. O autor da lição vai nos falar que há tendências no mundo cristão pós-moderno de minimizar relevâncias das doutrinas bíblicas, consideradas como ecos entediantes de uma forma obsoleta de religião. Neste processo, ensinamentos de Cristo são artificialmente substituídos pela pessoa do Cristo. É mais ou menos o que eu falei há um tempo atrás, algumas semanas atrás, gente. O Evangelho não pode simplesmente, Cristo salva e virar só uma palavra. Tem implicações materiais e concretas na sociedade de Cristo salva de verdade. Cristo salva não é no sentido apenas de que Ele vai te salvar da morte eterna, mas Cristo salva significa que também a sua fé ela muda o indivíduo ele tem uma emuná atuante, tem uma fé, ele desempenha um cargo no ministério de Cristo e pratica tzedakah, não para buscar salvação, pratica o ato de justiça e caridade, e isso também é levar salvação ao próximo. Não pense que você vai levar só salvação, a salvação em Cristo é só subir no púlpito e falar. Não. Dar um pão para um faminto também é.
Vestir alguém que está nu também é. Ajudar uma viúva também é. Tudo isso é salvação. Tudo isso é levar salvação à sociedade. Tudo isso é levar salvação. Tudo isso é o Evangelho. O Evangelho de Cristo. Não é apenas subir num púlpito, falar, ou simplesmente achar da sua cabeça que porque você lê a Bíblia, você é melhor do que os outros, pode segregar, pode discriminar, pode dizer que os outros são isso, colocar os outros em um grupinho dos inimigos, chamar dos grupinhos dos vermelhos, grupinho de sei lá que cor que seja. Vamos prosseguir aqui. Depois, no último parágrafo, os que pensam que não importam e em que a doutrina que creem... Qual que é o núcleo duro, gente? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que tiver emuná. Lembrando que emuná é fé atuante. O núcleo duro desse evangelho é ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Além disso, é Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, ou seja, nosso Deus é único. O Mashiach é um em caráter e em natureza, em essência, ele é um com Deus, e nós devemos ser também um em pensamento, em desígnio, em demonstrar caridade, em praticar esses atos de caridade, em levar essa salvação, não só uma salvação lá longe, no dia da vinda de Cristo, não, mas uma salvação para o seu vizinho, que está passando necessidade, uma salvação para o seu familiar que está passando necessidade. Vamos prosseguir. Aí o autor da lição vai trazer alguns exemplos. Ele vai falar que é o seguinte: os inquisitores romanos, esses inquisitores romanos, gente, que nós estamos falando já de uma fase já cristianizada já. Os inquisitores romanos que condenaram à morte incontáveis protestantes que acreditavam em Jesus Cristo. Ou seja, está falando da Inquisição Católica. Cristão perseguindo cristão, porque pensa diferente dele. E todos eles professam o mesmo Cristo. Um exemplo muito interessante que o autor trouxe aqui. Aqueles que expulsam demônios em nome de Cristo e creem nele. Aí o autor vai parafrasear vai parafrasear o Grande Conflito de Ellen White, que eu vou trazer para vocês aqui para encerrar. A teoria que diz que não importa o que as pessoas creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Ele sabe que a verdade recebida por amor santifica a alma a quem recebe. Portanto, está constantemente procurando substituí-la por falsas teorias e fábulas ou por outros evangelhos. E muitas vezes, muitos crentes estão ajudando Satanás nessa tarefa. Quando? Quando se rogando, se intitulando cristãos, simplesmente emitem narrativas e mais narrativas segregadoras, discriminatórias, até certo ponto centralizadas no ego, egocêntricas, e que desvirtuam o verdadeiro evangelho. Não praticam o tzedakah, não demonstram o caráter de Cristo para a pessoa na concretude, na materialidade social, na vida, na vivência, na comunhão, na relação com o próximo. É aí que muitas vezes estamos contribuindo para o inimigo. Essas pessoas pegam a implicância do evangelho. Ou vocês acham que aqueles que viam os inquisidores romanos perseguindo os protestantes, em nome de Deus, achavam aquilo belíssimo? Ou que a quantidade de ateus que apareceram naquela época em função de ver esse tipo de coisas? Gente, é a narrativa cristã. Alguém com a narrativa cristã perseguindo cristãos. E pessoas vendo, não é possível. E acabam se hostilizando contra todo o cristianismo, porque indivíduos deturpam o núcleo duro do evangelho. Vamos então para a lição de segunda-feira, experiência de quase morte. Aí ele vai falar, o autor da lição vai falar que há alguns argumentos modernos mais populares para provar a teoria da imortalidade da alma, experiências de quase morte. Daí ele vai falar de um livro,
Vida depois da morte. O que acontece quando uma pessoa morre? Ponto de interrogação. Uma pesquisa séria e impressionante do fenômeno da sobrevivência à morte física. Rio de Janeiro, editora Nórdica, 1979. 43, 44 anos atrás. Raymond A. Mundy Jr. apresentou os resultados de seu estudo, 5 anos, a cerca de mais de 100 pessoas que experimentaram morte clínica e foram reanimadas. Essas pessoas afirmaram ter visto uma luz amorosa e calorosa antes de voltar à vida. Isso teria sido considerado prova incontestável da sobrevivência do espírito à morte. Bom, essa aqui é uma linha interpretativa que o autor da lição trouxe. Tem outras, eu trouxe uma aqui de um neurocientista, Daniel Kondsley, e é bem diferente. Ele apresentou na Universidade de Copenhague, ele é da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, e em 29/6/2019 ele apresentou isso em Oslo, na Noruega, com uma interpretação completamente diferente da trazida aqui pelo autor da lição. Por que eu estou trazendo esse contraponto? Para vocês verem que mesmo fora do meio religioso tem diversidades de linhas de análise e de conclusões com relação a esse tipo de fenômeno. E ele fala o seguinte, ele fala que de todo estudo, apenas 10% das pessoas que passaram por situações traumáticas, que tiveram essa experiência de quase morte e que era semelhante, e aí ele criou um paralelo semelhante à paralisia do sono. E ele também continua com o seu trabalho quantitativo, fala que 53% acharam aquela sensação prazerosa, 14% acharam aquela sensação desagradável e que a maioria deles tinham o distúrbio do sono. Então ele faz este paralelo, ele fala que possivelmente existem ligações bioquímicas relacionadas a isso e ele traz o indício aqui de por onde encontrar, mas obviamente ele não foi atrás nesse estudo dessas relações bioquímicas, apenas estabeleceu um paralelo entre essa experiência de quase morte com sensações, com visões meio alucinógenas, com relação a túnel, com relação a isso, aquilo, com um transtorno do sono. E ainda fala que essas pessoas, elas depois desses traumas, eles desenvolveram esse transtorno, eles demonstraram esse distúrbio do sono e ainda tendo algumas dificuldades de discernir o sonho de realidade. Essa era a conclusão dele, muito parecido com o começo, né, gente? Quando a gente estava falando dos filmes de Hollywood lá. É um transtorno, é uma fatalidade que acontece com essas pessoas. E como que nós enquanto cristãos, pegamos o estudo aqui do Daniel, do neurologista, para contrapor com uma argumentação que vai para um lado mais místico e gostamos dessa visão mais científica, mais de experiência, mais de laboratório, mais de análise quantitativa, qualitativa, quando nos convém. Porque se nós concluímos que isso daqui é o quê? Foi uma fatalidade e a pessoa acabou tendo qual a expressão que ele usou aqui? Uma patologia, um transtorno de paralisia do sono. Se essa pessoa desenvolveu isso, essa pessoa é uma vítima. Então é difícil para essa pessoa desmistificar, em razão do trauma, fantasia de realidade, sonho de realidade. Então um Deus misericordioso, obviamente, que vai olhar para essas pessoas de uma maneira diferente. E nós não podemos simplesmente demonizá-los, não, ali não aceitou a minha palavra, não aceitou o meu evangelho, então é um perdido, já está perdido. Como se não tivessem várias complexidades para aquela pessoa que às vezes você não teve.
Então vamos lá, gente, vamos seguir. Porque os relatos bíblicos de ressurreição não falam sobre uma existência consciente enquanto as pessoas ressuscitadas estiveram mortas. Bom, primeiro, aí o autor vai trazer várias passagens aqui que não traz. Obviamente que no texto bíblico tem várias passagens. Só que existem outros livros de aquilo que nós chamamos de mitologias que trazem. E por que eu trouxe, então, para a gente tentar fazer aqui apenas uma dedução, uma especulação. Por que eu trouxe o estudo do Daniel? Muito provavelmente, olha, o que é conclusivo no estudo dele? 10%. Ou seja, um percentual pequeno, ou seja, 90% das pessoas que passaram por essas situações traumáticas não tem esse problema. Esse problema similar, não vê túnel, não vê túnel amoroso, não vê nada disso. Então 90% não vem e 10% vem. Então muito provavelmente em outras mitologias alguém tenha passado por isso e tenha escrito, tem algum achado arqueológico que alguém possa trazer e nos refutar. Então não vamos entrar nessa. Não entre nessa. Porque no texto bíblico de fato não. Aí qual o argumento que eles podem utilizar para simplesmente dar uma rasteira em quem for desenvolver esse raciocínio? Eles vão dizer, bom, mas a Bíblia, o texto, o cânon foi selecionado. Ah, mas tem lá o livro do, o livro do Enoque, o livro de não sei quem, o livro do... que pode comprovar, não entrou no cânon porque não quiseram. E aí dá uma rasteira. Então esse argumento não é tão forte assim. É muito provável que, acredito a maioria das pessoas que estão assistindo acreditam nisso, que a morte é um sono sem sonhos, que essas pessoas que têm essas visões foram em razão de um choque que causou um distúrbio parecido com a paralisia do sono, que mistura sonho com realidade. E essas pessoas são vítimas, tem que ser entendida toda a complexidade do que está acontecendo com elas. E que esses textos bíblicos, obviamente, se refere àqueles 90%. Se nós encontrarmos, se foi encontrado algum achado arqueológico de uma outra religião que tenha isso, um texto que não entrou no cânon, não significa também que seja uma prova incontestável de que existe um espírito que sai, que essa experiência é uma experiência transcendental. Agora, nós também temos que ter a sinceridade de dizer que não é, porque nos livros que estão no cânon, que não tem um relato desse, que isso é uma prova incontestável de que uma prova incontestável de que isso não aconteça por causa disso. Nós acreditamos pela emuná, nós acreditamos pela fé. E nós não precisamos de um discurso científico que comprove isso. Não há essa necessidade. E por que não há essa necessidade? Esse tipo de apologética, gente, me desculpe, mas ela é inútil. Não só é inútil, mas é muitas vezes utilizada pelo inimigo para afastar pessoas que tiveram situações complexas na vida do Evangelho. O Evangelho, esses enganos do tempo do fim, esse tipo de desfazimento de engano é para uma segunda fase. Numa primeira fase, você apresenta Cristo, apresenta o amor de Cristo. Você traz um núcleo duro do Evangelho para a pessoa. Você pratica emuná no próprio discurso do Evangelho. Você pratica tzedakar. O discurso do Evangelho também é um discurso prático. Você demonstra o caráter de Cristo nas suas ações. E assim você conquista essas pessoas. Nossa, essa pessoa é diferente. E a pessoa começa a te respeitar. E a pessoa começa a te ouvir. A partir do momento em que essa pessoa te admira, te respeita, ela está aberta para questões mais complexas.
questões mais difíceis. Aí é o momento de desfazer aquilo que você entende, que nós entendemos, enganos do misticismo. Este é o momento. Não tem como colocar a carroça na frente dos bois. Então, nós temos aqui também, agora o autor continua falando, os que ressuscitaram nos tempos bíblicos jamais mencionaram qualquer experiência de vida após a morte. Ok? De fato. Isso não é uma argumentação para quem é de fora da igreja. Não é uma argumentação para quem é de dentro, é perfeitamente válida. E não tem problema nenhum em utilizá-la para quem já está pronto para aceitar esse tipo de argumentação. Vamos lá. Mas, e as experiências de quase morte? Se acertamos o ensino da inconsciência dos mortos, restarão duas possibilidades principais. Aqui é muito interessante. Primeiro, ou trata-se de uma alucinação psicótica natural, sob condições extremas, como eu trouxe mais ou menos lá a conclusão do Daniel, do neurologista, ou pode ser uma experiência enganosa de Satanás. E o autor da lição ainda traz uma possibilidade de uma combinação de ambas. Portanto, é crucial nos apegarmos à Bíblia, para quem aceita. É muito fácil. Só que nós não vamos levar o evangelho só para quem aceita a Bíblia. Tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que são... Tem o ateu, tem o agnóstico. E aí, você faz o quê? O processo é outro. A pessoa primeiro tem que aceitar a Bíblia para você começar com esse tipo de argumento. Se a pessoa não aceita, como que você vai levar o evangelho para ela? Como eu expliquei agora há pouco. Primeiro o núcleo duro, que você vai apresentando. O principal, amor a Deus é o maior próximo, você demonstrando. Vamos lá. Portanto, é crucial nos apegarmos à Bíblia, independente das experiências que contradizem a palavra, sejam essas experiências nossas ou de outras pessoas. Bom, esse é um argumento para nós que estamos dentro, mas nós temos outras pessoas a serem atingidas pelo Evangelho. Agora é com o Marcos. Olá, você que acompanha o canal Entre Linhas, chegamos à parte de terça-feira e vamos dar continuidade ao estudo da lição. Aqui o autor traz o título Reencarnação e ele trata a respeito desse tema, do tema da reencarnação. Na introdução ele diz assim: a noção pagã de uma alma imortal provê a base para a teoria não bíblica da reencarnação ou transmigração de alma. Então o autor destaca aqui que a ideia de que existe uma alma que sobrevive ao corpo, que sobrevive à morte do corpo físico, abre precedentes para que você creia na reencarnação, que você creia que a alma então vai entrar em outro corpo, vai viver como uma outra pessoa, ou em alguns casos até mesmo como um outro ser diferente daquele que morreu, né? Diferente em raça, em espécie daquele que morreu, né? É interessante notar que a maioria das pessoas do mundo, especialmente as pessoas religiosas, acreditam que existe uma alma imortal que sobrevive ao corpo. Mesmo dentro do cristianismo, a maioria das pessoas acredita dessa forma e dentre as religiões, né, dentre as milhares de religiões que existem pelo mundo, especialmente nas 9 grandes religiões, a maioria prega não só a sobrevivência da alma ao corpo físico, como a reencarnação. A ideia da reencarnação é a mais comum entre as religiões, especialmente as religiões de matriz africanas, o espiritismo, as religiões orientais, né, hinduísmo, budismo, essas coisas, acreditam então na ideia de uma alma que sobrevive ao corpo e que reencarna, que ressurge a partir de outros processos aí. O autor aqui destaca que essa é uma teoria não bíblica e que não há base bíblica para sustentação. Bom, aqui no Brasil, a religião mais comum a falar sobre reencarnação é o espiritismo, né? O espiritismo moderno, ele tem 5 pilares, 5 bases sobre as quais ele sustenta a sua fé. Uma dessas bases é a reencarnação, e todas as 5 bases são defendidas a partir de textos bíblicos. A reencarnação não é diferente.
a reencarnação é defendida a partir de textos bíblicos. Quais são esses textos bíblicos? Por exemplo, quando Jesus Cristo diz que você não pode herdar o reino dos céus se você não nascer da água e do Espírito. Então eles acreditam que ali é uma base para a reencarnação. Outro texto que eles utilizam é quando Jesus Cristo diz que João Batista é Elias. Então ali diz que João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Então, como você vê, né, a afirmação aqui que o autor traz de que isso é uma teologia não bíblica e que isso não tem sustentação na Bíblia, pode ser aí questionado a partir desses ensinos, né? Então, se a pessoa não permite conhecer um pouco mais a respeito do tema bíblico da ressurreição, a própria palavra ressurreição é utilizada no Espiritismo como uma forma de dizer que a pessoa vai ressurgir em um outro corpo. É interessante a gente notar isso, porque a palavra ressurreição ela não quer dizer reviver, mas ela quer dizer ressurgir. Então existe também, somente gramaticalmente falando, existe base para você acreditar dessa forma. O que anula todas essas informações? Por exemplo, quando Jesus Cristo diz ali sobre nascer da água e do Espírito, ele está falando do batismo, de você ser batizado com o Espírito Santo e também batizado em águas. Ele não está falando sobre reencarnação. Outra coisa a respeito de Elias, né? Se João Batista fosse a reencarnação de Elias, quando ele apareceu no Monte da Transfiguração, ele deveria ter aparecido como João Batista e não como Elias. Então, porque o Espiritismo ele prega que a alma ela reaparece na forma da última encarnação. Então, se ele apareceu ali, né, para Jesus, ele deveria ter aparecido na forma de João Batista, segundo a teologia espírita. E outro detalhe muito importante é o fato de que Elias não morreu, né? A Bíblia não registra a morte de Elias, a Bíblia registra que Elias foi levado corporeamente para o céu. Então isso é um detalhe também que nós podemos aí utilizar. Então não é tão fácil assim como nós imaginamos, né? Chegar para uma pessoa que crê dessa forma. E sobre a ressurreição, né? Só para a gente fechar aí, que é uma forma de defender a reencarnação também, a ressurreição, quando nós lemos na Bíblia, ela acontece na vinda de Jesus e não a partir de um ressurgimento em reencarnação. Então, no momento da vinda de Jesus é que acontecerá a reencarnação. Agora, voltando, então não é tão fácil assim você defender que essa é uma teologia antibíblica, porque eles creem que ela está baseada na Bíblia. Então, é muito importante quando você for levar essa mensagem a alguém, você levar em consideração a sua crença, né? Levar em consideração que a pessoa também tem um feedback que ela já recebeu de ensinamentos e tudo mais. Além disso, em alguns casos existe a experiência. A pessoa já pode ter passado por uma experiência de se conectar com alguém, né? O autor até destaca isso aqui, que o inimigo usa esse engano para se comunicar com as pessoas, se passando por um parente, utilizando até aí alguns segredos, vamos dizer assim, né? Alguma conversa anterior, alguma coisa que só as duas pessoas poderiam saber. Então, para esse caso aqui, cabe muito uma frase que eu ouvi outro dia, que cabe a nós levar as verdades do Evangelho da Bíblia até o ouvido das pessoas. É Deus, né, através do Espírito Santo, que leva do ouvido até a mente, até o coração da pessoa para a conversão. Então nós devemos tomar cuidado ao tratarmos desse tema e não tratar com arrogância, né? Não que o autor tenha sido arrogante aqui, né? É porque nós já estudamos longamente sobre a mortalidade da alma, e ele até diz aqui, essa teoria contradiz o ensino bíblico da mortalidade da alma, né? Então nós já estudamos longamente sobre isso, né? Nós não podemos chegar para uma pessoa que nunca estudou a Bíblia e dizer, olha, essa sua teologia está errada porque ela contradiz a mortalidade da alma.
a pessoa poderia responder da mesma forma, dizendo assim: olha, a sua teologia ou a sua ideia está errada, simplesmente porque ela contradiz a imortalidade da alma. Seria um argumento que se anula em si mesmo. Então nós precisamos conversar com muito carinho, levando a pessoa a meditar sobre essas situações todas, né? Na quarta-feira, o título é Necromancia e Culto aos Ancestrais. Outra coisa que as pessoas costumam dizer, né, é acusar os espíritas da prática da necromancia, quando eles se comunicam com mortos. Dentro do espiritismo, eles não consideram a comunicação com mortos como necromancia. Por quê? A necromancia, segundo os espíritas, é quando você utiliza cadáveres para fazer previsão, você utiliza cadáveres para poder fazer culto ou coisas desse tipo, que seria aí o culto aos ancestrais. Eles não utilizam cadáveres, eles se comunicam com pessoas, entre aspas, desencarnadas, né? Pessoas que não estão mortas. Então não seria, segundo a teologia dele, a necromancia. Então você simplesmente abrir a Bíblia e dizer: tá vendo? Você não pode se comunicar com mortos porque isso é necromancia. Geralmente, se a pessoa é uma pessoa bem estudada, ela vai dizer para você: eu não pratico necromancia porque eu não mexo em cadáveres, eu me comunico com almas vivas, né? A pessoa diria dessa forma. Então aqui o autor destaca, né, o que significa necromancia, que vem das palavras gregas, né? Necros, que significa mortos, e manteia, que significa adivinhação. Essas práticas, né, elas eram comuns no passado e são comuns ainda hoje. O autor destaca aqui, inclusive, 1 Samuel, no capítulo 28, versos 3 a 25, quando Saul recorre a uma médium para a comunicação com o espírito, o suposto espírito aí de Samuel, né? E o autor que dá alguns argumentos, mas existem outros argumentos também. Então é importante a gente lembrar que o texto deixa bem claro que quando ela descreveu a pessoa que ela via, Saul, ele entendeu que estava falando com Samuel, mas o próprio espírito não diz em momento algum que era Samuel, né? E o fato de que Deus não se comunicava mais com Saul através de médiuns e através de outros meios, nos deve despertar para a ideia de que Samuel morto também não iria desobedecer a Deus se comunicando com Saul, né? Então, caso Samuel estivesse morto, ele não utilizaria esse recurso, já que Deus não falava mais com Saul. Então, é uma abordagem que nós podemos utilizar com pessoas que acreditam em almas desencarnadas e acreditam na comunicação com almas desencarnadas, alertar para o seguinte fato: existem espíritos bons e espíritos maus. Isso é fato, né? No cristianismo, isso é fato também dentro de outras religiões. Então, se os espíritos bons que estão do outro lado se comunicam conosco, eles estariam desobedecendo a Deus, que proíbe a comunicação com espíritos através de médiuns. Então, se esses espíritos eles estão desobedecendo a Deus, né, será que eles são espíritos bons? Isso já é uma coisa para considerarmos, né? Porque se esses espíritos eles estão se comunicando a despeito de Deus proibir essa comunicação, já seria algo questionável a respeito dos espíritos, né? Então o autor ele destaca aqui algumas coisas interessantes a respeito de Samuel, né? Do suposto espírito de Samuel, né? Dizendo que exatamente isso, que havia uma proibição, uma forte proibição entre os israelitas na comunicação com espíritos. E se Samuel que foi um homem fiel, né? Se ele estivesse utilizando esse meio para se comunicar com Saul, ele, depois de morto, ele estaria negando a fé que ele teve durante toda a sua vida. E na parte de quinta-feira, fala sobre personificação e outras aparições. Isso acontece também dentro do espiritismo, né? Que é quando almas desencarnadas supostamente aparecem na forma aí de pessoas que já morreram e coisas desse tipo, né? E até
aparições angelicais, né? Existem religiões que acreditam que tem uma doutrina que foi dada pelos apóstolos depois de mortos, né? Ou por anjos, ou mesmo por seres já glorificados do passado. Então, não existe aí uma base bíblica para essa crença, né? E é muito importante destacar isso, né? Então aqui o autor fala a respeito de 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15, que fala ali sobre a alma, que fala sobre os enganos de Satanás, né? Também em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, fala ali que Satanás vai utilizar todo o seu poder de engano nos últimos tempos, né? Quando o Espírito Santo o permitir fazer essas coisas. E Efésios capítulo 6, verso 10, ele diz como nós podemos nos defender utilizando a armadura de Deus. Então, quando nós nos fundamentamos na Bíblia, quando nós fundamentamos na fé no Evangelho, quando nós nos fundamentamos a partir dos ensinos da palavra de Deus, nós estamos aí vacinados contra essas coisas, vacinados contra esses ensinamentos, porque eles são contraditórios, isolando alguns textos, né, como eu falei lá a respeito dos pilares do Espiritismo. Quando você isola alguns textos, você pode até acreditar biblicamente que aquela crença ela tem base bíblica, mas quando você examina com mais profundidade as Escrituras, né, e fala sobre ali a ressurreição na vinda de Jesus Cristo, fala sobre o aperfeiçoamento lá em 2 Coríntios, capítulo 15, né, em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51, que diz que o nosso aperfeiçoamento vai ser pela glorificação, num abrir e fechar de olhos, e não por processo de reencarnação ou de processos através do limbo, né, através aí, de lugares intermediários que supostamente onde as pessoas supostamente estariam pagando os seus pecados com penitências e coisas desse tipo, né? Então é muito importante nos fundamentarmos bastante nesse texto e lembrar que os ensinos de Satanás e os enganos de Satanás, eles serão muito convincentes, como Jesus Cristo disse, a ponto de enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Então, quanto mais se aproxima o tempo do fim, pode ser que vejamos coisas aí que vão nos impressionar e até sacudir a nossa fé. Por isso que a armadura de Deus, né, aquela armadura que é baseada basicamente na fé, na oração e no estudo da palavra de Deus, essa fé ela precisa se fortalecer cada dia mais. Na parte de sexta-feira temos aqui o estudo adicional. O autor fala um pouco aqui também sobre a possível comunicação através de aparelhos eletrônicos, né, com seres de outros mundos, né, chamados aí de pessoas pós-materiais, né, e termina com um texto de Ellen White que diz assim: algumas vezes seres espirituais aparecem em forma de amigos falecidos e contam experiências pessoais da vida e fazem coisas que eles costumavam fazer enquanto estavam vivos, né? Então os enganos, né, existem relatos até de pessoas que sentem o cheiro da pessoa que morreu, né? Então como que você vai depois falar sobre mortalidade da alma, falar sobre ressurreição para alguém que já passou por essa experiência, né? Então é muito importante estarmos aí falando com os nossos amigos, com as pessoas ao nosso redor, sobre o Evangelho, sobre a salvação em Jesus Cristo, sobre a ressurreição, sobre a nossa esperança, para que essas pessoas não sejam enredadas por esses enganos. A primeira pergunta aqui diz assim: como lidar com a mídia que promove esses enganos? Aí o Salmo 101, né, fala que nós devemos tirar de diante dos nossos olhos todas as coisas más, né? Então evitar ao máximo, né? Porque às vezes nós estudamos a Bíblia durante 10 minutos por dia e passamos aí horas e horas vendo séries sobre feitiçaria, sobre almas desencarnadas e coisas, não que devamos aí nos estar completamente alienados de séries e de filmes e de coisas desse tipo. Eu não sou a favor dessa alienação total, né?
mas nós devemos mediar as coisas, né? Será que eu estou dedicando o tempo necessário ao estudo da palavra de Deus? Ou eu gasto meu tempo todo em redes sociais e nessas coisas sem futuro algum, né? Na pergunta número 2, podemos ajudar outros a vencer os enganos sem sermos expostos a esses enganos? Então, não faz mal você conhecer teoricamente a respeito dessas coisas, né? Mas a proximidade ela deve ser limitada para que você não seja enganado, como a Bíblia diz, nós estamos lutando, né? Não é contra carne e sangue, mas contra seres espirituais muito poderosos. E a pergunta número 3, diz que a história de Samuel, vindo da sepultura, seria a prova de que os mortos continuam vivos, porque não podemos construir uma doutrina com base apenas em um texto. Então esse é um texto, né, que ele é bastante dúbio e até pode ser que leve a inclinação para essa ideia, mas quando nós comparamos com outros textos bíblicos, nós vemos que não há base para crermos que Samuel estava presente ali. A base que nós temos na Bíblia é de dizer que realmente Satanás é muito poderoso para enganar. Saul, afastado de Deus, foi enganado, né? E muitas pessoas hoje ainda continuam sendo enganadas aí pelos enganos de Satanás. Então, como o autor mesmo destacou aqui na parte de quinta-feira, cada dia mais devemos nos fortalecer com a armadura de Deus contra todas essas coisas. E eu quero terminar com uma oração, pedindo a Deus que nos proteja contra esses enganos e também que Ele nos use como instrumentos seus para levar o Evangelho e levar a verdade bíblica a outras pessoas. Vamos orar? Santo e bom Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, como teus filhos, clamando para que o Senhor nos proteja dos enganos desse mundo, proteja os nossos familiares que eventualmente estejam aí enredados com essas filosofias, e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos use como instrumentos do teu Santo Espírito para levar a palavra com amor, com cuidado, para que essas pessoas possam ser atingidas pelo teu Evangelho. Te pedimos, Senhor, que a verdade ela prevaleça sempre na nossa vida, e te pedimos também que aquelas pessoas sinceras, mesmo que estejam enganadas, que possam também ter a oportunidade de tomar a decisão ao seu lado. Nós te pedimos pela tua graça que o Senhor esteja visitando os nossos lares, nossos familiares, as pessoas necessitadas de todos os teus cuidados, sejam eles espirituais, físicos ou emocionais ou em qualquer outro campo da nossa vida. Salva-nos para o teu reino, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, então terminamos mais esse estudo e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus, partindo aí para as últimas lições do nosso guia, né? Um abraço e até mais. Valeu, Marcos. Valeu, Ricardo. Obrigado aí, Marcos, pela sua oração final, pelas perguntas, pela ponta da linha. O Ricardo também, né? Graças a Deus conseguimos gravar mais uma lição aqui, a 11ª, falta só a 12ª, 13ª e 14ª. Faltam 3 lições. A gente encerra então, pessoal, esse trimestre, beleza, pessoal? E espero que vocês continuem aí estudando, continuem comentando, hashtag fui até o fim, fui até a despedida do Lúcio. E nos vemos então, pessoal, já no 12º vídeo, onde nós vamos estudar sobre a cosmovisão bíblica. Nós já falamos sobre esse termo, né? Cosmovisão bíblica. Quem é velho do canal já está vacinado com isso, mas se não é velho no canal, é novo, vai aprender isso novamente lá na 12ª lição. Nos vemos lá então, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.